Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Vamos lá? Ler mais um pouquinho a Bíblia, aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus que nos traz preciosas lições para a vida de hoje e para a vida futura. Hoje nós vamos ver o capítulo 23 do episódio 36 do nosso podcast. Nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Sara. Então não sai daí, fica até o finalzinho aí comigo, que tem muita lição legal para a gente aprender com a Bíblia. Então, a morte e o enterro de Sara, capítulo 23 de Gênesis. Aqueles que se reconhecem abençoados por Deus não apenas sentem que suas afeições humanas são preciosas e verdadeiras, mas em obediência à vontade de Deus, preservam o maior respeito por sua estrutura corporal e pelos seus mortos também que morreram no Senhor. Eles olham além do túmulo. Alguns comentaristas estudiosos bíblicos dizem que não há evidência da doutrina da imortalidade da alma no Antigo Testamento até depois do cativeiro no Egito. Mas certamente, os sentimentos que Abraão demonstra não eram os de alguém que sofreu sem esperança. Isso fica claro nas atitudes dele. A compra do campo, a posse garantida do local de sepultamento para todo o tempo, apontava para a fé e não para a falta dela. Onde não há senso de imortalidade, não existe reverência pelos mortos. Então a compra do campo não era apenas para sua segurança, mas um testemunho para aqueles que não acreditavam em Deus, de que o povo de Deus tinha em reverência tanto a memória dos mortos quanto os direitos dos vivos. Toda prosperidade social, ela tem suas raízes em uma vida religiosa bem estabelecida. Então, quais lições nós tiramos dali do sepulcro, do sepultamento de Sara por Abraão? O campo, a caverna, foram dados a Abraão como possessão de uma sepultura. A primeira e única possessão de Abraão na terra de Canaã. Um sepulcro. A importância do patriarca aparece na cuidadosa narrativa de toda aquela transação e aquele negócio ali de compra daquela propriedade. Por si mesmo, ele se contentou em viver como um estrangeiro e peregrino. Mas a morte de Sara o levou a adquirir um cemitério. Recusando a oferta de usar qualquer um dos sepulcros do povo da terra, note que a separação na morte entre o povo de Deus e os estrangeiros, ele comprou o campo, a caverna, e cuidadosamente preparou uma evidência da compra. A compra mostrou a sua fé na verdade de Deus, Um dos ramos do qual Adão foi tentado lá em Gênesis 3:4. Foi prometido que sua descendência, depois de habitar em uma terra que não era deles, que eles deveriam retornar e possuir aquela onde ele estava. Isso aqui é um tipo da entrada no descanso após a morte. Mostrou também a fé de Abraão na ressurreição, o desejo de que ele e sua família estivessem no mesmo sepulcro, fala de uma vida além do presente. Separados pela morte, eles ainda eram uma família e ainda havia uma ligação entre eles. Note como em Mateus capítulo 22, versículo 32, Jesus falou assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Canaã era um tipo do resto que permanece.
Abraão, um tipo dos filhos do reino, peregrinos com uma promessa. Não há descanso aqui. A vida está cheia de incertezas. A única certeza que temos é que nós devemos morrer. Aqui nós caminhamos pela fé, grandes e gloriosas promessas para nosso encorajamento, para que não possamos fazer nosso lar aqui. Ainda não sabemos o que seremos. A visão não pode penetrar na cortina que separa o tempo da eternidade. Nós instintivamente evitamos a morte, evitamos falar da morte. Isso tudo está relacionado em nossa mente com a tristeza, com a interrupção de planos, com o rompimento de um companheirismo amoroso. Mas a nossa tristeza não é como a daqueles sem esperança. Lembre-se que a vida é a passagem do defeituoso e transitório para o imortal. Aqui somos treinados para as coisas melhores do além, e nossos pensamentos se voltam para aquele sepulcro no qual a vitória sobre a morte foi conquistada. Daí vemos o Senhor surgindo, o penhor da vida eterna para todos os que a desejarem. Com o tempo, Abraão entraria como um dos membros do grupo reunido ali para aguardar o dia da ressurreição. Mas enquanto isso, o sepulcro era sua propriedade. Cristo assumiu nossa natureza para que pudesse provar a morte por todo homem. Seu túmulo é o nosso. Somos enterrados com ele, colocados junto a ele à semelhança de sua morte. O fato de que a sua vida foi dada por nós é uma dádiva que não pode ser tirada de nós. Ele morreu para que vivêssemos. Se o homem frágil se agarra ao túmulo de algum ente querido, se o coração dele está consciente da ligação ainda duradoura, não devemos nos alegrar em nossa união com aquele cujo triunfo nos torna também mais do que vencedores? Quão pequena era uma parte que Abraão possuía em sua vida, mas era o penhor do todo. Ele sentiu isso e pela fé enterrou seus mortos. Um penhor é tudo o que possuímos aqui, mas ainda temos um penhor na presença do Senhor. Na paz que Ele dá, no espírito de adoção, temos a substância das coisas que se esperam, um fragmento real e uma amostra da bem-aventurança no céu. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 a 27, Jesus disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Essa é a nossa esperança, a vida eterna. Tudo aqui é transitório, passageiro, mesmo que a possibilidade da morte traga medo. A perca dos entes queridos traga dor e tristeza. Somos peregrinos. A vida é curta, mas o pós-morte será eterno. Onde você passará a sua eternidade? Ao lado de Cristo ou não? Pense nisso. E volte no próximo episódio do nosso podcast, Entendes o que estás lendo? Para a gente entrar no capítulo 24 e continuar aprendendo mais preciosas lições da Palavra de Deus. Deus abençoe, um abraço, até breve.